A gente vai conversar agora com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que esteve hoje em Brasília, se reuniu com o diretor de Planejamento e Estruturação dos projetos do BNDES, o Nelson Barbosa, para falar justamente sobre o Propag, uma reunião que a gente já comentou aqui, trouxe algumas preocupações, principalmente quando a gente está falando sobre o prazo de adesão do Estado para o programa e a análise também dos ativos que podem ser federalizados para adesão ao Propag. A gente vai conversar agora ao vivo com o vice-governador Matheus Simões. Vice-governador, boa noite, seja bem-vindo aqui na 98 News. Boa noite, muito obrigado. Sempre uma alegria estar falando com vocês. Eu começo te perguntando, porque o BNDES falou que não vai conseguir concluir ainda neste ano as avaliações dos ativos que o governo mineiro pretende federalizar para abater parte dessa dívida com a União. E quais foram os argumentos? O que impede que essa avaliação seja feita no prazo que foi definido pelo próprio governo federal, né? Pois é, eu saio de Brasília com aquela sensação de que ao conversar com o governo federal, a gente está conversando com uma estrutura com as 3 ou 4 cabeças diferentes e que exatamente por isso pode não saber exatamente para onde está indo nem a velocidade que anda, porque imagina, o governo federal é que propôs a iniciativa, a lei foi sancionada pelo presidente Lula, o decreto regulamentador foi feito pelo ministro Haddad, fixando o prazo, 30 de outubro, para a gente apresentar os ativos avaliados, que vão ser federalizados, e final de dezembro, para a gente acabar de assinar o Propag. Ano que vem, a gente tem de começar a pagar a dívida já dentro da nova regra. Aí saio do BNDES com a notícia de que o BNDES não consegue fazer a avaliação nesse prazo. Até não acho que é má vontade, nem nada disso, é mesmo uma questão técnica. Dizem que precisam de mais tempo, só que eu não tenho mais tempo. O governo de Minas tem de pagar, é uma dívida que infelizmente não foi feita por nós, nós herdamos, mas que está aí, tem de ser paga, não tem como fugir disso. O credor está me oferecendo um benefício para o qual eu tenho de apresentar essas federalizações, essas entregas de bens para a União, mas o prazo que ele me dá, ele mesmo não consegue cumprir por conta de questões internas. É de tirar um pouco a esperança da gente de que as coisas possam funcionar quando o governo não consegue ter uma voz só ao tratar de um assunto sério como esse. Professor Luiz Fernando aqui, boa noite, obrigado por estar conosco. O senhor falou mais cedo que o senhor não vai cravar que esse fato compromete definitivamente a adesão de Minas ao Propag. Mas, na realidade, acaba ficando muito difícil se o prazo for perdido e não houver nenhuma medida para estender esse prazo, certo? Certo. Na verdade, a gente teria uma saída primeira que eu acho que seria um risco enorme para Minas Gerais, que é a possibilidade de a gente entrega os bens sem saber qual vai ser o valor deles lá na frente, Luiz. E por que isso é perigoso? Porque eu teria a possibilidade de simplesmente fazer uma lista lá dos bens que eu quero federalizar, atendendo o prazo. Então eu listo lá, quero entregar a CEMIG, quero entregar a Copasa, quero entregar a Codemig. E vocês me contam depois quanto é que vale. É até possível, mas parece não fazer nenhum sentido um movimento desse tipo. Por outro lado, o governo poderia também mexer no decreto, porque afinal de contas foram eles que criaram a regulamentação, criando um mecanismo que me permitisse lá na frente, se eu não gostar da avaliação, eu puxar algum bem para trás ou acrescentar algum bem, o que hoje é proibido. Então, eu acho que entre eu correr um risco absoluto e o governo mexer no decreto, eles tinham que mexer no decreto, sendo que eu tenho um terceiro problema. A Assembleia ainda não começou a votação de CEMIG e Copasa, e com essas incertezas que estão sendo colocadas, fica ainda mais importante que esse projeto avance rápido, esses projetos avancem rápido na Assembleia. Essa é, inclusive, uma dúvida, professor, porque ontem 2 proposições que integram esse pacote foram adiadas, né? A análise dessas proposições foram adiadas na Comissão de Administração Pública. Como que tem sido feita essa articulação, principalmente com a oposição, né? Porque é um prazo curto, o governo estadual depende de uma certa urgência da Assembleia Legislativa para conseguir aprovar todas essas proposições. Então, a Assembleia está conseguindo acompanhar esse senso de urgência, que é a aprovação dessa adesão que vem por parte desse prazo um pouco mais apertado? Vou começar fazendo um elogio à Assembleia.
Nós temos 13 projetos, na verdade desdobraram um, então viraram 14 projetos. Desses, 11 estão em tramitação e eles estão andando num ritmo que atende. Uhum. A gente pode não gostar de uma emenda aqui, uma emenda ali, mas eles estão andando num ritmo que é capaz de chegar lá no final de outubro com os projetos aprovados. Eu estou preocupado com os 3 projetos que nem começaram a ser discutidos, que são os projetos que tratam de CEMIG e Copasa aí, do referendo. Então, não está me preocupando tanto a velocidade. Agora, você chamou a atenção para um outro fato muito curioso. Minas deve, tá certo. Deve por conta dos erros do passado na construção dessa dívida e nós estamos tendo que pagar por isso. Nós somos aquele devedor ali oprimido pelo fato de estar devendo. É, quem é que é o credor? O PT, o governo federal. Quem é que criou a regra para a gente poder ter o desconto? O PT, o governo federal. Quem é que fixou os prazos? O PT, o governo federal. Quem é que está atrapalhando o andamento das votações na Assembleia? O PT. Assim, eu pediria também, do mesmo jeito que eu estou pedindo ao governo federal que faça uma reunião interna lá para eles falarem uma coisa só, o PT também tem que fazer uma conversa com o PT nacional e entender que se a proposta foi trazida pelo PT Nacional. Foi a esquerda que deu a ideia do Propag. Eu agradeço, inclusive, pela ideia. Que eles aqui colaborem com a votação em Minas Gerais desse projeto. Afinal de contas, seria uma desmoralização para o presidente Lula e para o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, se o PT embaralhasse a votação do projeto que eles defenderam com tanto ardor lá em Brasília para que fosse aprovado, que é o projeto Propag. Então, eu espero que haja coerência também nisso e que a esquerda não dificulte aqui em Minas Gerais que a gente saia vivo do outro lado. Até porque, para o governo Zema, essa adesão não faz diferença. Estar no regime de recuperação fiscal como nós estamos hoje, ou passar para o Propag, não tem nenhum efeito neste ano ou no ano que vem. Só tem efeitos a partir de 27. E, portanto, o interesse é do Estado, não é do governo. Professor Maiara Folco aqui falando com o senhor, boa noite. Em relação aos imóveis, né, a essa lista de imóveis que foi entregue como opção, né, para o governo federal, são 300 imóveis e essa lista inclui aí o Hospital Risoleta Neves e até o próprio imóvel do Estadual Central, são prédios que estão sendo utilizados, né? E a oposição questionou bastante alguns pontos desta lista. Como que vocês pretendem fazer para entregar estes imóveis que ainda estão sendo usados pela população? O governo federal é governo federal também de Minas Gerais, né? Não imagino que ele vá pretender levar os imóveis para lugar nenhum. Então, não sei exatamente qual é a preocupação da oposição. O Risoleta Neves é administrado pelo governo federal já há muitos anos. Ele é administrado pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. É por isso que a gente propõe a federalização. Faz muito mais sentido. Nós estamos fazendo isso agora, por exemplo, lá em Divinópolis. O Hospital Regional está sendo transferido para a EBSER, a empresa brasileira de gestão hospitalar do governo federal, para que ela possa tocar o hospital. No caso do Risoleta Neves, ele já é tocado. Ele não é um hospital conduzido no dia a dia pela rede FEMIG, ele é conduzido pelo governo federal através da UFMG. É por isso que nós estamos falando da federalização. Não muda para a população absolutamente nada. No caso do Estadual Central, a lógica daquele colégio é que ele comporta, pelo tamanho dele, a instalação de uma unidade de ensino técnico integrado, um Cefet. Ele foi pensado para isso quando ele foi construído lá atrás. Ele ocupa 2 quarteirões na região mais nobre de Belo Horizonte. E o governo Lula anunciou a sua intenção de ampliar a oferta de cursos superiores técnicos no Brasil. Minas Gerais não tem por que ficar atrás disso. Entregar um prédio que já tem condição de receber os cursos como o nosso Estadual Central tem, seria um motivo de ganho muito grande para a população. Acho que a oposição, quando faz essas perguntas, eles querem embaralhar a cabeça das pessoas. Mas eles sabem muito bem que o Poder Público Federal, ele é prestador de serviços. E ao assumir prédios onde os serviços são prestados, o que muda é quem presta o serviço. O serviço não sai dali. É a situação da UENG, por exemplo, que tem causado muita conversa, mas vamos ser realistas, gente. A luta da UENG lá atrás era que ela fosse de vários dos cursos, por exemplo, a Fundação Educacional de Passos, que é um dos maiores braços da UENG. A luta durante anos foi para transformar a Fundação Educacional de Passos numa universidade federal. Isso não foi possível, nós transformamos numa universidade estadual. Quando a gente fala agora em federalizar a UENG, nós estamos falando o quê? De transformar a UENG numa universidade federal.
os alunos seriam alunos de universidades federais, os cursos seriam federais, os professores seriam servidores federais. Aí as pessoas falam, vão passar a universidade para o governo federal. Sim, que é dono de outras 11 universidades dentro do estado, que são ótimas. Nós temos o maior orgulho das nossas universidades federais, a UENC seria mais uma delas. Eu não vejo por que tanta dor, como se a gente... Quem ouve acha até que eles vão carregar os prédios para outro lugar, para outro país, para que eles não estejam mais aqui. Isso é o que eu estava dizendo, né? É a oposição, ao invés de contribuir, construindo, ela fica tumultuando o processo e nos gastando tempo nesse meio tempo. Professor, nós estamos, gente, para quem está nos acompanhando que chegou agora, nós estamos conversando ao vivo aqui com o professor Matheus, vice-governador do estado de Minas Gerais. Professor, uma última pergunta, e que eu acho que é importante, a relevância do tema, inclusive pela factualidade dele. A primeira vara da Fazenda Pública aqui de Minas Gerais, primeira vara de autarquias, cassou hoje a nomeação da ex-secretária Luísa Barreto para a presidência de duas companhias importantes estatais, que inclusive estão nessa conversa, né? Uma delas está nessa conversa, a Codengi e a Codemig. As duas, a Codengi indiretamente também está. De alguma forma está. E alegando que ela, por ela ter participado do último pleito eleitoral como candidata a vice-governadora, ela não poderia assumir a gestão de companhias públicas. Isso é um pedido feito pelo deputado, se não me engano, professor Cleiton, né? Do PV hoje. O governo do estado respondeu já a essa demanda, mas eu queria que o senhor comentasse essa questão. O que tem por trás desse pedido de proibição e dessa proibição de que ela se mantivesse à frente do cargo feita pela Justiça do Estado? Bom, primeiro dizer que Luísa Barreto é o quadro mais competente disponível à administração pública de Minas Gerais hoje, em todo o estado. É uma pessoa da minha absoluta confiança, da absoluta confiança do governador. Tenho muito orgulho de trabalhar com a Luísa, que é uma mulher excepcional. Dito isso, respeito a decisão de primeira instância, o recurso já está sendo apresentado ao tribunal. Para nós é uma interpretação equivocada da lei. A Luísa não foi prefeita, ela participou do processo eleitoral, não foi como dirigente partidária. Então é uma discussão de interpretação legal que nós vamos levar ao tribunal, sabendo que é óbvio que quando um deputado da oposição faz um movimento desse, ele tumultua a questão do Propag, porque a Luísa foi para lá exatamente porque o bem mais valioso que o governo tem para entregar ao governo federal é a Codemig, que é controlada parte pelo governo, parte pela Codengi. Por isso que a Luísa assumiu a presidência das duas coisas, da Codemig e da Codengi. Escolhemos colocar uma mulher, aparentemente se incomoda um pouco, aqueles que estão se levantando contra isso, preferiam que fosse um amigo político qualquer. Colocamos uma mulher, servidora pública, competente, com histórico, currículo e capacidade para conduzir a companhia no momento mais difícil da sua história, durante a discussão da federalização. Infelizmente, esses movimentos de puxar manchete, né, fazem com que deputados entrem com esse tipo de ação, fazer a defesa. Esperamos que a Justiça tenha velocidade de perceber o equívoco cometido pelo juiz no juiz de primeira instância, para a gente devolver Luísa para a função dela. Nesse meio tempo, a companhia continua bem administrada por Helger Marra, servidor de carreira do Estado, servidor do BDMG, que hoje está numa das diretorias e que vai conduzir o trabalho no mesmo ritmo e direção que Luísa vinha conduzindo. Mas até por uma questão de justiça, Luísa Barreto. Eu espero que a Justiça possa restabelecê-la no cargo nos próximos dias.